Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e hoje, aqui no nosso episódio do podcast, o podcast profissional da Oficial Pharma, nós vamos receber aqui uma pessoa muito interessante, com um tema maravilhoso. Vamos falar hoje do In-Out, com a doutora Paula Castilho. Seja muito bem-vinda, Paula. Obrigada, Helene. É um prazer estar aqui com todos vocês. Espero que vocês gostem do nosso bate-papo com foco aí nos profissionais. Paula, quem é a Paula Castilho ali, sem o jaleco? Quem é a doutora Paula e quem é a Paula? A Paula tem várias versões, acho que todo mundo, né? Mas a Paula começou sonhando, né, com a nutrição a partir dos 13 anos de idade. Então, eu tive vários problemas e distúrbios alimentares quando eu era criança. Adolescente, fase de adolescente, famoso bullying na escola, e aí a gente se compara muito. E aí, uma nutricionista me ajudou, meus pais não tinham conhecimento ainda do que era bulimia, anorexia, e na minha cabeça eu ia fazer medicina. E quando eu vi o quanto essa nutricionista mudou a minha vida, e na verdade eu acho, né, até mesmo que ela me salvou, eu me apaixonei por isso, porque ela fez com que eu entendesse o sentido da alimentação. Não simplesmente me alimentar por obrigação, ou seguir algum tipo de modismo. E a partir daí eu sempre fui cuidando da minha saúde, meus pais sempre cuidaram da saúde também, principalmente porque eles têm aquele famoso colesterol genético, então a gente sempre foi se reeducando a partir disso, até que eu me formei, fiz a nutrição, depois fiz mais 4 especializações em nutrição estética, esportiva, medicina chinesa, fitoterapia. Fui fazer também medicina chinesa porque eu não encontrava algumas explicações nas lacunas científicas que a nossa medicina traz. E encontrei muitas respostas. Fiz um mestrado na USP em bariátricos porque gosto muito dessa parte de emagrecimento, né? Aliado aí a protocolos de estética e nutrição esportiva que eu já tinha feito a pós-graduação. E depois fui me especializar na saúde da mulher. E hoje me especializei na parte de endoestética, que é a parte da endocrinologia na estética, incluindo e englobando a nutrição, porque cada vez eu venho me especializando na saúde da mulher. Mas dentro dessa parte, né, profissional, eu casei, né? Hoje eu sou casada há 10 anos, né? Nós somos casados há 10 anos, fez agora, dia 4 de julho. E também tenho 2 filhas, a Bia de 7 anos e a Júlia de 4 anos, aonde a gente se desdobra para ser mãe, profissional, esposa, e a casa, e professora, e médica, e todas aquelas funções que mãe e esposa, né? Mulher tem todas essas profissões associadas, né? Exato. Paula, mas o jaleco era o seu destino, né? E O antes jaleco médica, era. e aí depois você foi para nutrição. Nunca né? pensei em algo diferente do que era da saúde. E na nutrição, realizada? Realizada, é lógico que como nutricionista a gente tem algumas frustrações da própria profissão por não ter tanta autonomia, né? Mas é o que eu falo uma vez a gente estava em uma discussão, né? O que é ser tratado para você? O que é um tratamento para você? E aí a pessoa que a gente estava discutindo falou assim, é quando eu vou em consulta. E aí eu falei assim, mas você acha que na consulta você está sendo tratado ou você está sendo tratado por aquele que te acompanha às vezes todos os dias ou semanalmente? Porque às vezes a gente vai numa consulta uma vez por ano, você não está em tratamento, né? E eu sempre tive isso comigo, eu gosto de tratar as pessoas, eu gosto de estar presente na vida das pessoas. Eu brinco que eu faço uma consulta, não uma consultoria que você chega, pega uma receita e vai embora. Então eu gosto de tratar, de envolver, de cuidar. E eu acho que esses profissionais da saúde, como nutricionista, o psicólogo, o esteticista, né? Eles têm esses protocolos mais expansivos de tratamento. Uma proximidade, né? São profissionais que eles estão muito próximos, né? Então, você imagina, você vai cuidar da alimentação, cuidar do que é muito valioso ali, né? Do dia a dia. Então, é estar bem próximo mesmo, né? Entender ali o que move aquele paciente, qual a rotina, o que ele gosta, o que ele não gosta. Então, é uma proximidade, uma profissão muito, muito bonita, né? Muito carinhosa, Sim. ela exige muito do profissional, né? Exige muito, e às vezes essa parte que eu falo de frustração é por não ter tanta autonomia
para a adesão de alguns tratamentos por burocracias, né? Que às vezes a gente poderia se especializar um pouquinho mais para ter algum título e poder ter mais autonomia nesses protocolos. Mas eu sou muito realizada. Nossa, Que bom, isso é motivador, né? Ainda mais com a crescente aí que vem crescendo muito o profissional de estética, ou desculpa, de de nutrição. nutrição. O profissional de nutrição, ele vem crescendo bastante. E aí, eu que te conheço há bastante tempo já aqui na equipe, não podemos deixar de falar sobre o seu emagrecimento. Então, Sim. todo mundo que está aí nos acompanhando, então nós vamos falar um pouquinho aqui, como foi esse emagrecimento, né? Houve o uso das canetas, foi um emagrecimento somente com a parte de nutrição, com a dieta, mas a gente vai deixar um pouquinho mais para o final. Tá, porque é meio polêmico, tá, gente? Então vamos deixar pro final para todo mundo ficar até o final. A gente tem essa questão muito latente no momento, então a gente quer bater um papo sobre isso, porque assim, você perdeu muitos quilos. Foi do começo do ano, quando eu me propus, quando eu entendi o que estava acontecendo comigo, foram 12 quilos. Mas desde o começo do ano, quando eu não tinha a percepção do que estava acontecendo, foram 16 quilos. 16 quilos. Mas espera, não Tá fala bom. não, deixa mais para o final que aí a gente vai bater esse papo aí e entender o que aconteceu aqui com a doutora Paula. Tem comentário? Se tiver comentário, eu já coloco. Usou ou não a caneta, né? Ou vamos Pode no pensar protocolo de aí quem acha que nutrição. usou, quem acha que não usou. Mas a gente vai falar também de um tema aqui que eu gosto muito e ele está muito em alta e envolve todos os profissionais da área da beleza. Os harmonizadores, as esteticistas, os profissionais dermatológicos. E aí nós vamos falar sobre o in-out, que é algo que é muito latente, né? Você é uma profissional que cuida muito dessa suplementação estética, né, que vem crescendo muito, que é a área da beleza. E aí, Paula, como que você vê essa suplementação, a importância dessa suplementação hoje da estética? Eu parto do seguinte princípio: não existe estética visível sem uma nutrição invisível, né? Tem muita gente que fala, e é o que eu me direcionei, né, e me propus a estudar desde aqueles problemas que eu tive de distúrbio alimentar com 13 anos. O que me fez me apaixonar pela nutrição foi entender o porquê eu deveria comer aquilo. Não simplesmente come porque é bom para a saúde. É muito vago, né? E quando a gente trata de uma criança, um adolescente, ele não quer saber se é bom para a saúde ou não. Ele já tem saúde, na maioria das vezes, né? Mas ele quer saber se ele vai conseguir correr ou se ele vai conseguir brincar, né? Ele foge, ele quer saber se é gostoso, não se é saudável. Então, quando a gente pensa na nutrição estética, e eu falo isso para os pacientes, mas o suplemento para estética é muito caro. Eu falei, porque ele tem que ser muito bom. Porque para um suplemento ir para a sua parte estética, significa que seu corpo já está ótimo, sem nenhuma inflamação, sem nenhum tecido que precise de ajuda, sem nenhum processo de cicatrização, sem nem nada, ele tá perfeitinho. E aí o que sobrar desse suplemento é o que vai para a parte estética, que o seu corpo não tá nem aí. Então por isso que ele é mais caro, porque ele tem uma demanda e uma dosagem muito maior e uma tecnologia para conseguir chegar nesse tecido alvo onde você se incomoda muito mais avançada. Então o que eu falo, é só porque é para estética? Não, é porque ele tem que ser muito bom. Então, isso diferencia dos outros suplementos com outros objetivos. Tá? Então, a gente entende assim que a suplementação hoje, ela é aquela, a gente pode dizer, Paula, que ela é aquela guardiã para quem não quer envelhecer demais a pele? Porque pelo que eu estou entendendo, o que acontece? Hoje, com os nossos estilos de vida, né, estresse, as nossas correrias, a gente tem uma oxidação maior, então o nosso organismo exige mais e ali tira da pele. Então a gente fala assim, tira do cabelo, e aí por isso que a gente precisa da suplementação? Sim, os anexos não são importantes para o nosso corpo. O corpo nunca vai pensar numa unha, num cabelo, ele sempre vai querer fazer a reestruturação dele interna, para que ele funcione e faça com que você sobreviva. Então, se sobrar o ferro na alimentação, ele vai pensar se esse ferro aí, você não tem nenhum processo de anemia, você não tem nenhuma outra fonte que precise, nenhum processo inflamatório que você precise dele, você treina, você utiliza ferro um pouquinho a mais, se você não suplementa, vai faltar, seu cabelo vai cair.
Então, assim, se ele não precisar de mais nada, ele vai para os seus anexos, que é o que a gente chama de pele, né? Cabelo e Cabelo e unha. unha, então, são os nossos Exato. anexos. Então, a gente tem que pensar muito nisso, né, profissional? Tratamento sem suplementação hoje. A gente vai ter o mesmo resultado com o estilo de vida dos nossos pacientes, dos nossos clientes? Eu que sou uma apaixonada por dermocosmético, por cosméticos, que é o meu viés aqui, hoje eu defendo aqui a parte dos cosméticos, hoje eu já entendo que nós precisamos muito da suplementação. E é um conjunto importante ali para que haja realmente essa beleza contínua e essa longevidade. Com Né? certeza. Esse tema em Alt eu conheci de forma bem grandiosa fora do país, onde a gente fala muito, né, do tratamento em Alt, aplicar o uso tópico do produto, suplementar. E ali nessa carreira, né, de dermocosmético, eu falo que eu destravei ali recentemente essa nova paixão ali pelos suplementos. Aqui dentro do universo oficial Pharma, a gente tem aí essa suplementação, esse viés muito forte e isso mudou os meus pensamentos. Hoje você, como nutricionista, né, que é a área da suplementação, também tem o inverso, Paula, de olhar para o cosmético já como algo importante também, a nível de pele? Sempre, sempre. Na parte da nutrição estética, a gente sempre pensa em tratamentos associados, né? Então, a gente nunca pode pensar que uma ferramenta só é necessária, até porque o nosso corpo não funciona com um órgão só, né? Se uma ferramenta só fosse necessária, a gente precisaria de muito menos funções do que a gente tem hoje para desenvolver nosso próprio metabolismo. Então, quando a gente pensa em associações, a gente está pensando em ferramentas que vão potencializar o efeito da outra. Até porque isso vai aumentar a durabilidade. Vamos colocar isso em prática num Botox, por exemplo, ou num preenchedor. Se você não tiver internamente as suas tramas ali, né, as suas fibras, os seus tecidos da pele, todos já reestruturados, aquele produto não vai segurar. Tem muita gente que gasta uma fortuna com preenchedores e esquece da hidratação, né? Sendo que a água é o nosso melhor e maior preenchedor. Tem muita gente que fala, nossa, eu tô com envelhecimento precoce e não toma um copo de água, porque a pele realmente está pedindo socorro. Então, quando a gente pensa na associação in-out, esses dois tratamentos, eles englobam não só a alimentação, mas a suplementação. Porque hoje, né, a gente tem a famosa dieta detox, por exemplo, que foi um pouquinho banalizada, porque o pessoal fala, o nosso próprio fígado consegue fazer a desintoxicação. Mas como você falou no começo, a gente come tão errado, tem uma vida tão desregrada, tá naquela poluição, naquele estresse, o fígado não vai conseguir fazer o detox sozinho. Assim como os procedimentos estéticos não vão conseguir fazer todo esse percurso anti-inflamatório sozinho. Então a gente precisa ter essas associações para potencializar esse resultado e deixar que ele dure, porque esse é o mais importante. Eu já presenciei vários momentos, eu fiz o Botox com fulana, durou 4 meses, com ciclana durou 6. Será que é a toxina? Ou será que são momentos diferentes, onde você já tinha uma orientação diferente, ou um outro tipo de preparação, ou alimentação, suplementação, estilo de vida, que fez aquele preenchimento, aquele botox durar mais tempo? Então as pessoas sempre querem culpar os profissionais e nunca o estilo de vida. É isso aí. Bom, eu acho que a gente começa, né, pensando aqui na suplementação através dos profissionais, né? Os profissionais esteticistas, os harmonizadores, os médicos. E aí, esse conjunto, essa equipe multidisciplinar que vai buscar ali o apoio do nutricionista. Mas nós temos ali suplementos prontos que eu vou perguntar aqui para a doutora Paula. A profissional, ela pode indicar sem ser uma nutricionista? Eu sou um harmonizador, eu tenho um paciente que faz o bioestimulador de colágeno. Só que eu sinto realmente que ele é um paciente que toma muito sol, gosta de praia, ele está sempre, como se diz, com a ação dos radicais livres, porque quem toma muito sol está muito exposto. Então eu gostaria de indicar uma suplementação. Eu, como um profissional, eu posso indicar um suplemento alimentar?
Pela legislação, hoje a gente teve o CREF que liberou para os educadores físicos a parte de suplementação, mas existem suplementos que você pode fazer a indicação sempre com recomendação e acompanhamento médico, nutricional ou de algum profissional da saúde habilitado a isso. Tá. Então, vai do profissional buscar também essa informação. Eu gosto muito da plataforma da Oficial Pharma, porque em toda a medicação, em toda a suplementação, todos os produtos, eles vêm com uma explicação ali, um apoio, né, científico, um respaldo, uma explicação que muita gente às vezes não lê, mas muitas pessoas param para entender o porquê que aquilo faz sentido para elas ou não. Eu acho essencial todo profissional ter uma nutricionista para chamar de sua. Assim, ele vai ter muito mais autonomia e mais segurança para que aquele tratamento tenha um reflexo muito melhor. Assim como nutricionista, às vezes a gente está em cabine, a paciente fala: eu achei que o colágeno não mudou a minha pele, ele não me rejuvenesceu. Ainda tem esse paradigma, né, que o colágeno rejuvenesce. Muito pelo contrário, nenhum produto rejuvenesce, a gente ameniza, né, e retarda que aquele processo de envelhecimento seja de uma forma mais acelerada. Mas não existe ainda a cápsula do tempo. Ainda, né? Vamos ver, tá quase, né? Tá quase, mas eu vejo assim, Paula, que nós temos um avanço muito importante ali nesse estímulo de colágeno, né? É um avanço que ele vem crescendo a partir dos dermocosméticos. Então, hoje nós temos ali cosméticos muito bem elaborados que fazem sim esse estímulo de colágeno através da pele. E nós tivemos recentemente, né, Paula, um avanço muito grande do nosso antigo colágeno hidrolisado, né? E eu até queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Que antigamente colágeno hidrolisado faz efeito? Não faz efeito? E os peptídeos, o que são? É um tipo de colágeno? Então, isso é algo que está muito em alta e nós precisamos discutir. Fala para nós um pouquinho, Paula. Colágeno. Faz colágeno? O colágeno, ele faz colágeno, né? Ele realmente tem muitos paradigmas aí com relação a essa parte científica, se ele funciona ou não. Mas o que as pessoas esquecem será que o paciente está preparado para receber essa suplementação? Porque se ele continuar com uma alimentação errada e inflamatória, não vai ser o colágeno que vai melhorar a textura da pele ou fazer com que ele consiga produzir mais colágeno. Quando o colágeno veio, né, ele veio de uma maneira muito desnaturada, aonde ele realmente ia para onde o corpo precisava. E normalmente o colágeno ele vai acabar sendo mais direcionado para a parte das articulações, parte óssea, tendões, pela base da tecnologia que ele tinha antes. Quando hidrolizaram o colágeno, aí já pulou uma etapa, porque aí ele conseguia ser absorvido de uma maneira mais rápida. Só que ele ainda não estava quebradinho para que isso acontecesse de uma maneira que ele não se perdesse, onde ele conseguisse ser absorvido 100%. Mas espera aí, Paula, explica direitinho aqui que essa questão do colágeno é bem complexa, né? Então, nós já tivemos aí um início através do colágeno comum, que não tinha uma ação muito importante, certo? Aí nós quebramos um pouquinho e ele virou colágeno hidrolisado. Ali ele já tinha alguma atuação, é isso? Exato, mas ainda se perdia bastante porque, vamos pensar de uma maneira bem leiga, tá? Uma analogia. Pensa numa carne, um bife, tá? Então a gente tem aquela carne grandona, certo? Aquele é o colágeno normal. Quando você corta aquela carne, você facilitou a digestão. É como se fosse o nosso colágeno hidrolisado. Quando você faz a carne moída, você quebrou ela totalmente. Então ela vai ser absorvida, a chance dela ser absorvida 100% é 100%. Né? A gente só não pode falar na ciência que é 100%, 99% de chance para ser absorvida completamente. Então, o peptídeo bioativo de colágeno, ele veio nessa quebra, né, nessa reestruturação, lembrando da analogia da carne. Então, ele é a nossa carninha moída. Ele já está prontinho ali, quebradinho para ser absorvido. Então, por ter a hidrólise e também esse fracionamento, né, nos pesos moleculares muito pequenos, a gente consegue uma absorção já no intestino.
Muita gente que fala, eu consumi colágeno e prendeu o meu intestino, porque ele já estava não estava Tamanho quebradinho. normal. Isso. Isso acontecia muito, né? Eu aqui na minha formação, né, de química, esteticista, atendi muitos pacientes na época e não queriam tomar colágeno, porque era realmente uma queixa, né, sobre o intestino. Exato. E agora nós temos aí o que você falou, que é o boom dos peptídeos. Exato. Então, hoje a suplementação com peptídeos, ela vem crescendo e os estudos mostram um resultado muito importante ali para nível de pele. Hoje a gente pode dizer assim que no in-out, né, no tratamento da pele, ele está assim, como se diz, sendo muito cotado, tanto uma associação de um tratamento estético, como a associação de um peeling, de um laser, de uma harmonização facial. E aí, realmente é correto a gente fazer essa associação, o profissional indicar esse consumo de peptídeos. Elaine, não é correto, é necessário. Isso é bom, isso é bom. Vamos pensar assim, lembra que eu falei que para um produto estético ser bom, ele precisa ser muito bom? Quando a gente pensa num colágeno hidrolisado, ele tá lá naqueles bifinhos fatiados, tá? Então, o corpo, ele não vai ficar digerindo aquilo muito tempo e ele vai absorver, só que como ele teve muito trabalho para absorver, ele vai pegar só o que ele precisa. Quando a gente tem uma tecnologia de peptídeos bioativos de colágeno com peso molecular, né, com essa tecnologia por trás, ser tão variável do pedacinho pequenininho até o grandão, né, que a gente fala de 30 a 600 Daltons, né, a gente tem uma tecnologia por trás que vai fazer com que ele supra a necessidade do nosso corpo humano, né, da nossa parte fisiológica, mais a parte estética. Então, colágeno funciona ou não funciona? Depende do colágeno. Então, peptídeos funciona. Peptídeos então, a gente funciona. precisa muito desse consumo. Então, fica aqui a opinião importante aqui da doutora Paula Castilho na associação in-out dos peptídeos. E aí, a gente vem ainda com mais inovações, né, Paula? Porque os peptídeos, eles vêm hoje com sabores. Então, a gente consegue ter um suplemento com peptídeos e com um sabor agradável, a gente consegue ter essa indicação prazerosa aí do nosso paciente? Não só o sabor, mas a diluição. Eu acho que muitos pacientes acabam relatando, nossa, o hidrolisado fica aqueles grumos em cima, quando vai tomar dá um certo, né, mal-estar, uma ânsia. Quando a gente tem essa tecnologia mais quebradinha, até a diluição é melhor. Então, o sabor é claro, né? Quanto mais caro também o produto, menos aditivos químicos ele tem, né? E quando tem, eles são muito melhores, que vão trazer benefícios para a nossa saúde. Então, tem muita gente que fala assim, nossa, mas esse colágeno aqui custa, sei lá, R$100, aquele outro custa 200. Ok, só que quando você vai ver o rótulo, eles são totalmente diferentes. Aquele outro tem açúcar, aquele outro já tem um adoçante funcional, aquele outro já não tem tantos aditivos químicos, então isso também atrapalha. Não é só você olhar, legal, esse aqui tem peptídeo bioativo de colágeno. Só que quando você vai olhar a composição dele, para ficar gostoso, colocaram açúcar. Não adiantou nada. Né? Porque aí ele vai glicar e vai caramelizar a sua célula e não vai conseguir ter o efeito que ele precisaria. Já um outro, ele pode ter, até dentro da composição do próprio colágeno, vitaminas e minerais que enriqueçam esse colágeno, deixando ele com ação anti-inflamatória, deixando ele com um reforço para melhorar a questão do crescimento do cabelo, das unhas, ou seja, reforçando o seu objetivo estético para que você tenha uma satisfação muito maior em cima do seu tratamento. Então, na sua opinião, peptídeos peptídeos, na sua opinião, peptídeos é o suplemento que produz colágeno, que faz com que a gente produza colágeno. Exato, ele não só produz, estimula a produção endógena do nosso colágeno, como ele também ajuda na reposição, se a gente pensar numa mulher que tem mais do que 40 anos, né? Na verdade 30, tá? Hoje a gente tem aí estudos científicos que a partir dos 30 anos a gente já perde bastante colágeno. Então, quanto mais cedo a gente fizer essa suplementação, mais colágeno a gente vai conseguir produzir, né? De uma forma, ele ajuda a estimular essa produção e também na reposição. Olha, tem uma pergunta para você aqui no final, que é sobre isso aí, é para as mulheres desde cedo, né? Se vale a pena, mas deixa no final. Paula, e aí, o
então, falando de peptídeo, vamos falar um pouquinho do seu emagrecimento. Que aí você já me deu uma deixa aí que eu acho que quem faz uso aí de canetas deve fazer o consumo de peptídeos também, né? Na verdade, eu acho que o peptídeo, eu acho não, né? Eu tenho certeza, porque o peptídeo bioativo de colágeno, ele é a base não só da nutrição estética, mas de qualquer tipo de nutrição pensando em performance e em saúde. Porque a gente não, o colágeno, ele, sabia que o colágeno é a única proteína que não mudou desde que o mundo é mundo, eu brinco? Desde que o mundo é mundo, o colágeno é colágeno. Todas as proteínas do nosso corpo foram mudando, se renovando, se adaptando. O colágeno é colágeno desde que o ser humano existe. Não houve nenhuma transformação. Não houve nenhuma transformação. Desde que o ser humano existe, não, desde que a vida existe. Ele é muito importante e insubstituível. E é uma loucura, né? Porque se a gente pensar em colágeno, ele é responsável por muitas coisas. Dentro do osso, Músculo. Né? Pele, músculo. Então, realmente, é ele o responsável ali por uma longevidade, né? Exato. Não só a nossa beleza, né? Então não é só uma questão de beleza, é uma questão mesmo de saúde, de longevidade, qualidade de vida, né? O health span. Exato. Quanto mais, não importa o quanto viva, mas como vive, né? E todo mundo quer viver bem e se sentir bem, independente da faixa etária. Tem tanta gente, né, que acaba fazendo coisas exorbitantes quando é mais novo, e aí a gente pensa, nossa, mas será que quando ficar mais velho, né, sabendo que está fazendo alguma coisa errada agora, vai ter a noção disso, né? Aí tem muita gente que fala assim, ah, não, mas o importante é o agora. Mas o agora sempre vai ser agora todos os dias. Será que o agora daqui 60 anos vai ser tão satisfatório e tão feliz e harmonioso quando você se olha no espelho? Né? Então as pessoas esquecem de pensar nisso. E realmente é uma sementinha que você colhe, né? Exatamente. Bom, mas aí temos a pergunta aqui para a doutora Paula Castilho, né? Todo mundo quer saber, usou ou não usou a caneta emagrecedora? Não Fala usei, Elaine. Não usei no processo dos... Eu até comentei hoje com uma amiga que a gente foi almoçar, que eu comprei ela essa semana, né? Comprei, deixei lá, porque eu vou começar a usar, mas com outro tipo de protocolo. O que aconteceu, né? Muita gente não sabe porque eu não expus isso. E eu falo, né, que eu não me sinto, como eu posso dizer? Eu não me sinto no direito de achar que eu tenho um problema, porque eu sou saudável, minhas filhas são saudáveis, eu tenho uma casa, e tem toda aquela questão, né, que a gente sempre agradece. Mas eu tive duas perdas muito grandes. Ai, se eu começar a chorar, gente, ó, vocês... Então, a gente não pode com choro. Né? Eu tive duas perdas muito grandes. Uma foi uma tia minha, que era uma querida, e a outra foi a babá das meninas, né, que ficou comigo 3 anos. Ai, caramba! E da minha tia eu acabei expondo na rede social, da minha babá não, porque ela era muito nova. Ela chegou na minha casa com 30 anos, ela faleceu com 33, com câncer no colo do útero. E a Regiane, ela era meu braço direito, esquerdo, ela era uma amiga, ela era... Eu não sabia, eu sabia que ela era muito importante para mim, mas eu não tinha tanta noção assim quando ela partiu. E eu brinco, né, até o meu pai falou muito isso, quando a gente casa, a nossa vida não muda tanto, né? Quando a gente tem filho, a nossa vida muda completamente. Então, a minha preocupação quando ela faleceu não era a minha dor e a falta, era eu tentar suprir aquilo para as minhas filhas que eram muito apegadas a ela, porque ela realmente era incrível, né? E você acha que isso te levou a engordar? Não, isso me levou, não. Isso fez com que eu engordasse. Tanto é que, até hoje, a Bia fala pra mim, nossa, mãe, o café da tia Regiane era bom, hein, mãe? Nossa, mãe, aquela carne da tia Regiane era bom, porque comida é afeto, né? E eu sabia que elas gostavam de brincar, a Regiane saía, e eu não tenho muito tempo, meu marido não tem muito tempo. Infelizmente, a gente paga pessoas para fazerem o nosso papel, né? Para que a gente possa trabalhar e trazer o melhor para eles, mas no fundo, o que é melhor para eles? Mas tá tudo bem, né? Com isso também, né? Exato, e isso fez com que eu não tivesse o tempo do luto, né, de nenhuma das duas, porque no enterro da minha tia eu não pude ir, isso eu acho que fez com que eu não tivesse o luto. E o da Regiane foi muito sofrido, porque o câncer é muito sofrido. E eu fui só, né, acumulando, e quando as meninas perguntavam dela, ai, vamos sair para comentar o lugar, ai, vamos brincar,
os eventos eram em torno da comida, né? Porque a comida é afeto. E eu tinha os meus momentos naquela época de compulsão, mas eu achava que estava tudo bem. A gente não se enxerga, Elaine. A gente não se enxerga. E Paula, você sendo uma nutricionista, isso pesava muito para você, né? Pesava na questão de julgamento, sim. Mas para mim, eu pensava assim, eu sou nutricionista, depois eu vejo. Entendeu? Eu sempre era, depois eu vejo, depois eu vejo. E como eu passei nesse tempo da morte dela, eu passei por muitas fases profissionais da minha vida ali, muitas decisões que eu tive que acabar tomando, algumas decepções, algumas frustrações, eu só ia acumulando. E aí chegou esse ano, no começo do ano eu tava no auge do peso, né? E a gente vai fazer um cruzeiro. Quantos? Ai, tem que falar. Tem Tava que 16 falar. a mais. 16 a mais. Tá bom, agora Elaine. tá bom. Eu tava pesando 76 quilos. 76 quilos. Exato. A Você gente tem quanto de voltou altura? 1,60. Então, 1,60, 76. Exato. Preciso emagrecer. E aí, a gente tava no cruzeiro e eu tava, assim, sabia que eu tava com excesso de peso, mas não tanto, né? Que é o que eu falei, a gente às vezes não se enxerga. Tirando foto. E eu trabalho com rede social. Quando eu olhava, eu falava, meu Deus. Aí eu dava zoom pra sair o corpo. Tem duas pessoas aqui, né? Tem duas pessoas aqui. A que tá vendo a foto e a que tá lá na foto. Então, eu não tive essa percepção. E aí eu detestei. Quando eu fui fazer assim o álbum, né, daquela viagem, então eu falei, eu não vou fazer. Então Esquece. foi a sua decisão. Foi a minha percepção. E aí aquilo me incomodou muito. Porque eu falei, eu trabalho com saúde, né? Eu brinco, né? Aí eu falo do julgamento. A gente não vai num dentista que é banguela, né? Então a gente não vai procurar ajuda de um profissional que não aparenta ser saudável. E realmente eu estava doente tanto na parte física quanto mental. Mas eu estava só deixando passar, depois eu vejo, depois eu vejo, depois eu vejo. E foi quando eu decidi buscar realmente uma ajuda e entender o que estava acontecendo comigo. Elaine, existe um estudo científico que ele foi feito com 3 profissionais. Um psicólogo, um nutricionista e um educador físico. Quem você acha que emagreceu mais os pacientes? Pensando em toda essa história que eu te contei. O psicólogo. Com certeza, o psicólogo. Depois que eu percebi e fiz toda essa reflexão com ajuda, eu percebi que eu estava... A gordura, ela é uma camada de proteção na parte da psicologia. Eu estava me defendendo. E como eu estava muito, nesse um ano, né, que aconteceu, muito focada em estudar, né, foi um ano que eu cheguei a fazer 3 cursos aí de especialização em um ano só, em estudar e aplicar aquilo, eu acabei não me importando tanto com essa parte de atividade física, sabe, de lazer. O meu lazer era estudar. Então, eu acabei somatizando. Quando eu entendi e fui procurar ajuda, eu emagreci 8 quilos em 20 dias. Isso aí. Não vou falar que foi sozinho, foi dieta, teve atividade física, mas eu comecei com o quê? Suplementação. E aí, eu não tô puxando o saco, gente, eu juro, eu já falei isso para pessoas muito próximas aqui. E já falei que eu queria fazer isso, vou aproveitar agora para dar um gancho. A Oficial Pharma mudou minha vida. Então, quando temos os produtos, vamos experimentar, vamos degustar, eu tinha todas as ferramentas na minha mão. É uma nova versão Foi uma nova da Paula versão Castilho. e eu agradeço muito a Oficial Pharma porque eu trouxe isso para minha vida. Eu trouxe a filosofia da Oficial Pharma para mim. Então, eu tomei os suplementos. Eu tomei todos os suplementos, eu tomei o Celuchá, eu tô falando como paciente agora, tá, gente? Tomei o Celuchá, que é anti-inflamatório. Toda a gordura traz inflamação e o Celuchá é uma ferramenta extraordinária para tirar a inflamação, porque ele tem além de ter a tecnologia, né, dos peptídeos bioativos de colágeno, que são anti-inflamatórios, ele tem a cúrcuma, né? Tem lá o gengibre, tem componentes muito importantes, como as antocianinas, né, do próprio cranberry, para ajudar nessa inflamação. Eu ia muito no banheiro, Elaine. Eu ia muito no banheiro e eu falava, gente, da onde está vindo tanta água? E aí eu pensava, tô muito inflamada.
né? Tava Porque desinflamando. tava desinflamando. Porque Então você foi a paciente, né? eu Então fui nesse minha momento você paciente. era a paciente. Eu fui minha paciente que me receitei com a ajuda dessa parte e apoio psicológico, né? Ele foi o meu divisor de águas. Tinha o Beurislim, que ajudava bastante no processo de emagrecimento, e eu tomava o Procolagen sempre no meu café da manhã. Então, o meu café da manhã era uma refeição que muitas vezes eu pulava, justamente porque tinha escola, tinha que arrumar lancheira, tinha que arrumar as crianças, tem que entregar. Era muito corrido, mas fazer um shake dava. Então, eu fui mudando aos pouquinhos o hábito, porque eu tinha todos os protocolos e ferramentas na minha mão, porque eu quis, né? Então, e trazendo sempre as informações para o oficial, aquilo começou a fazer sentido de novo para mim. Então, o que me salvou foi a ajuda psicológica que eu tive, a minha parte de me renovar, né, nessa versão, me reinventar com esses protocolos e ferramentas que eu tinha acesso. Só que do mesmo jeito que a gente não se enxerga quando a gente está com excesso de peso, a gente não se enxerga também quando a gente emagrece demais. Ainda você se vê com peso. Eu ainda não, como eu tive o distúrbio alimentar quando era mais nova, tudo isso tem que ser muito policiado, né? E aí eu fui agora para a parte médica, aonde a gente está sim fazendo, que eu me especializei depois em endoestética, né? E a gente está vendo bastante a questão das canetas emagrecedoras, não só para emagrecimento. Meu mestrado foi em bariátricos, a gente teve uma redução brusca de cirurgias bariátricas depois que as canetas foram lançadas. A caneta ela é um divisor de águas hoje na medicina para obesidade. Então, eu sou muito adepta ao tratamento das canetas emagrecedoras, só que sem a base nutricional, ela não tem resultado. Assim como a cirurgia bariátrica não vai ter resultado se o paciente não fizer todo o protocolo e apoio profissional. O que aconteceu nesse processo? Nossa, Paula, você estava fazendo várias suplementações proteicas. Ficou com flacidez? Claro que eu fiquei com flacidez. Até porque eu tenho 38 anos, quase 40 anos. E aí tem os peptídeos. E aí você vem nessa correção já com os peptídeos. E quanto tempo é isso? Como funciona? Hoje o protocolo de um emagrecimento tão acentuado, com 16 quilos. Exato. Se eu não tivesse feito todo esse processo de emagrecimento suplementando, com certeza eu teria tirado um problema e arrumado outro. Com o suporte do peptídeo foi bacana, só que eu percebi que uma vez só não era suficiente. Então eu aumentei a frequência e o fracionamento das proteínas nas refeições. Então começou a entrar o whey protein, começou a entrar uma alimentação mais anti-inflamatória, que agora eu estou no exato que eu até falei, né? Comprei a caneta essa semana. Porque eu estou no momento agora que eu estou fazendo um acompanhamento médico para tentar reestruturar essa questão muscular. Porque como eu... Aí, o que acontece? Eu tenho colesterol genético. E nessa época que eu fiz esses exames, que foi no começo do ano, eu estava com a ferritina muito alta, que é processo inflamatório. E as canetas, elas não servem só para emagrecimento, elas servem para diminuir a inflamação. Elas são tão boas que elas conseguem ter uma ação no nosso hipotálamo, que consegue fazer um processo anti-inflamatório sistêmico. Espera aí, Paula. A gente vai fazer um episódio e vamos falar somente de canetas emagrecedoras aqui com a doutora Paula, tá? Que é uma enciclopédia aqui de conhecimento e vivência, né? Que isso que é muito importante, que é muito legal. Ela aqui, como nutricionista, está contando a sua história de emagrecimento. E ela está contando para nós como que ela como se diz, ela se auto-entendeu e ela fez o seu diagnóstico e foi buscar ajuda, né? Que isso todo mundo em algum momento passa. Que a gente engordou, que nós temos ali, às vezes, algum déficit, ou nós estamos passando por alguns problemas pessoais, e ela, como nutricionista, também vivenciou isso. E aí, Paula, você agora aqui com 16 quilos a menos, já uma profissional se assistindo, hoje já voltando aí a se gostar, olhar no espelho, que eu sei que demora, né? A gente ainda se vê gordinho. Exato. Né? Passando aqui o recado que ela tem 1,60 m, tinha 76 e emagreceu 16. Já fiquei preocupada. Eu pensei, nossa, eu tô fazendo a conta aqui, vai ter que ser mais de 10. Eu já vou passar a consulta aqui com ela, eu acho que vai ter que ser uns 10 quilos. 10 quilos.
Mas ok, Paula, é muito gostoso essa conversa, é muito importante mesmo saber um pouquinho de você, saber entender e mostrar para as pessoas que nós também somos pessoas muito próximas, mesmo sendo profissionais. Então, sempre sendo uma profissional da área da beleza, você vai ter uma ruga, você vai ter também linhas de expressão, Exato. e tudo bem, você também tem que atuar com você mesmo, né? E também entender que você também é uma pessoa. Paula, tem uma pergunta que eu quero fazer para você, Vamos lá. que é a pergunta que todas as mulheres precisam escutar, e os profissionais também. Os profissionais da área aí precisam entender que todo mundo precisa de peptídeos. Dá para a gente fazer um banco de colágeno? Uma poupança de colágeno? Não, Como não que é? dá. Quanto antes eu começar, se eu começar com 30 anos consumir peptídeos, eu vou chegar com 50 com mais colágeno? Essa é a pergunta. O colágeno, ele não é estocado. Ele é algo que você precisa consumir todos os dias. Então, quanto mais cedo você fizer essa suplementação, melhor. Por quê? Igual a gente comentou lá no começo, né? Nossa, mas tem muita mulher que faz alguns procedimentos e alguns protocolos estéticos que parecem que rejuvenesceram 20 anos. Será que ela rejuvenesceu 20 anos ou será que ela tinha envelhecido 20 e agora está recuperando aquilo que era para ela ser, né? Concordo que as mulheres de 60 anos hoje não são as 40, 60, né, 50, não são iguais às que eram no passado, né? Porque existem muito mais ferramentas e protocolos e tecnologia. Mas o colágeno, a partir dos 25 anos, já tem uma queda brusca, uma queda, vai, no processo de produção do colágeno. Com 30 anos já tem essa queda bem brusca e a cada década ele cai muito, muito mais. Não só o colágeno, mas como o silício, que também é essencial aí para a questão da pele e da estética. Então, se você começar a fazer a suplementação precoce, né, vamos colocar aí a partir dos 20, 25 anos, com certeza você vai plantar aquela sementinha agora para ser aquela mulher que todo mundo com 60, 70 anos olha e fala assim: ah, não. Será que é a sua mãe? Sua mãe é sua irmã? Sabe aquela questão? Fala assim, nossa, mas vocês não são irmãs? Aí é mãe e filha, né? Por quê? Porque esse cuidado, ele realmente vai ser colhido se você começar a fazer a suplementação. Mas não adianta, por exemplo, né, se eu não tivesse feito nesse meu processo de emagrecimento a minha suplementação com peptídeo bioativo de colágeno desde o começo, eu teria hoje um baita problemão com relação à flacidez. Hoje eu tenho uma flacidez que dá para corrigir com estética. Se eu não tivesse feito a suplementação, Você consegue ir corrigindo. Então vamos consigo, pensar, treino. você emagreceu tomando peptídeos, então você ainda, como se diz, tem alguma flacidez não acentuada, né, como seria sem o tratamento, e aí você continua essa correção através dos seus treinos, da parte de suplementação e tudo mais, e aí você vai chegar ali na sua normalidade, porque você ainda tem ali um organismo atuante, né? Você não é uma pessoa que já está num declínio muito grande ali da fabricação de colágeno, né? Da produção de colágeno. Mas tudo isso porque eu fiz a suplementação. Porque senão o emagrecimento, ainda mais quando ele acontece de forma rápida, ele envelhece. Então tem muita gente que fala assim, ah, não quero emagrecer muito porque meu rosto cai, né? Não é que o rosto cai, é porque você emagreceu de forma errada. Então, pode acontecer leves processos de flacidez? Sim, tanto é que eu fui buscar ajuda e a própria esteticista falou, ó, não é cirúrgico, tá? A primeira coisa que ela falou pra mim, falou assim, não é cirúrgico. Porque acho que todo mundo é um público que vai lá muito pra cirurgia, né? Sim. E aí ela falou, nossa, com bioestimulador aqui, injetável, e uma radiofrequência, explicou os protocolos, a gente já resolve. E realmente, desde a primeira sessão que eu fiz, eu já senti diferença. Então, assim, por quê? Porque eu me preocupei com a suplementação. Se eu não tivesse feito, com certeza poderia ser cirúrgico, sim, porque a minha pele teria envelhecido, gerado muito mais perda muscular do que da própria gordura. Entendi. Bom, profissionais, o que a gente está falando aqui é bem interessante, algo que acho que a gente fala a vida toda, né? Quando a gente fala de celulite, gordura localizada, é algo que a gente vem lutando a vida toda. E flacidez, realmente, ela começa a ser uma preocupação mais à frente. E a Paula aqui nos trouxe informações valiosas, que é
o uso da suplementação dos peptídeos a partir dos 25 anos. Então, qualquer paciente que estiver fazendo tratamento, emagrecimento, harmonização, pode fazer o uso de peptídeos aí ao longo da vida. Pelo que eu entendi, nós não vamos parar nunca mais. Posso trazer uma notícia fresquinha? Pode, claro. Ontem eu vi um estudo de alta relevância de que as proteínas, tanto o whey protein quanto peptídeos bioativos de colágeno, eles ajudam na prevenção e tratamento do câncer. Quanto maior a qualidade proteica da sua alimentação e suplementação, menos chances e gatilhos você tem de evoluir para o câncer. Olha aí, isso aí que é maravilhoso, né? Hoje, imagine só, aquele colágeno que nós não dávamos muito valor há anos atrás, né? Sem um valor biológico importante, nós viemos aí ao longo dos anos transformando ele em colágeno hidrolisado, em peptídeos e agora com estudos bem relevantes aí para tratamento até do câncer. Exatamente. Do câncer. Isso é bem interessante. Paula, se você tivesse que falar um único ativo, só um, tá? Para combinar com peptídeos, o que você diria? Um ativo... Só um? Eu gosto... é difícil, hein, Elaine? Mas eu vou te falar que hoje na peptídeo bioativo de colágeno tem uma potente ação anti-inflamatória, eu colocaria a cúrcuma junto. Com certeza. Realmente é uma das minhas preferidas. Pra parte de inflamação, tá? Mas pra parte estética, uma biotina ali faz bem. Você falou 2, isso tá não bom, vale. Tá bom, não vai. Não vale, ela já abusou aqui, mas aí ficou a dica, né? Peptídeos, cúrcuma e biotina para quem quer ficar sempre jovem, sempre bonito. Bom, acho que está terminando aqui o nosso podcast dos profissionais, um papo gostoso aqui, e a ideia é sempre ter um profissional aqui renomado, um profissional que traga informações que a gente possa discutir aqui. E aí, Paula, a gente fica por aqui hoje. Eu agradeço imensamente aqui receber você aqui na nossa casa, na nossa Oficial Pharma, e agora nessa nova versão, que é o nosso slogan, sua melhor versão. Graças, Oficial Pharma. Obrigada e até a próxima.